duas coisas, né? Outra coisa, só para deixar claro o ponto que eu falei no vídeo anterior, falando, não, mas a nossa gravação, ele faz uma comparação de imagem, né? Como se eu estivesse falando sobre algum momento posterior. Não, mas a gravação que eles falaram de uma fonte específica, eventualmente chega antes, eles compararam com o sentido da geração de imagem do futebol. Não, tem imagem ali de um canal e daí a imagem que seria gerada por uma outra fonte de outra empresa, né? E daí, dizendo assim, não, mas a nossa imagem chega antes. Não, peraí, eu estava pensando, o meu comentário é sempre em relação a quando é necessário trabalhar sobre um primeiro ponto, sobre determinado ponto, primeiro ponto sobre determinado tema em que eu achei que estava errado, eu trabalho também desde o primeiro momento em que eu achei alguma coisa, em que eu achei que eu provavelmente estaria errado, eu também trabalho quando há o questionamento desde o primeiro. Eu também trabalho desde o primeiro. Quando eu trabalho desde o primeiro, eu verifico se eu cheguei a pensar em alguma relativização anterior, então foi antes a isso mesmo que eu não tenha manifestado. Então, se vocês falam sobre imagem, não sei se é o caso, comparando com a questão da gravação, mentira, porque você tem que verificar se eu pensei alguma coisa antes. Aí veio o argumento de, não, mas tem que manifestar, não há necessidade de exposição, apenas basta o pensamento. Tá. Esse que é o problema de vocês. Vocês sempre estão tentando forçar na questão que foi manifestada, quando nem todos os pensamentos, se é que há gravação, nem todos os meus pensamentos sobre o tema foram manifestados, sobre os temas de filhos espirituais e outras coisas. Né? Eu não manifestei tudo, né? Não precisava, na verdade. Né? Eu não respeito nenhum outro tipo de regra de que isso deveria ser manifestado. Não há necessidade. Né? Tá. Outra coisa. Independentemente de qualquer coisa. Né? Não, porque chuta, bateu na trave. Não, tem que analisar outra coisa. Bateu na trave a nível de análise de probabilidade, que eu sempre acho que eu poderia ter feito uma análise de probabilidade sem pesquisa, sem problema nenhum. Só tem um problema. Acho que vocês estão esquecendo de outras coisas, né? Claro, para favorecer a argumentação de vocês. Vocês estão esquecendo um ponto. Como é que eu ia pesquisar um tema que eu tenho medo de saber das respostas? Então, como assim, né? Não, bati na trave só porque eu fiz uma análise de probabilidade sem informação, mas eu tinha medo de buscar as informações. O tema estava a prejudicar. Então, como assim, né? Não, foi lá, bateu na trave. Não. Ao contrário do que a moça disse, não sou tão jovem como ela disse. Inclusive, eu sou mais experiente que ela, certamente. Pelo menos pareço ser. Eu acho que sou, né? Mas no primeiro ponto. Sobre bater na trave, não concordo. Peraí. Bater na trave, mas em relação à análise de probabilidade que eu... Aí que tá. Bater na trave em relação à análise de probabilidade que eu fiz reconhecidamente sem informação. Não. Daí alguém pode dizer assim, primeiro, já tem que analisar que proporcionalmente eu tenho justificativa para fazer isso. Eu fiz as análises sem todas as informações sobre os temas e subtemas tratados. Dizer assim, não, mas... sim, por exemplo, alguém poderia insistir um pouco mais, mas daí algumas informações você não tinha. Claro, algumas informações eu não tinha porque eu tinha medo de obter. Algumas, inclusive, eu achava que eu nem poderia obter. E algumas delas também eu achava que era um pouco injusto eu obter. Então, como assim, cara? Como assim? Isso não faz parte da análise? Então, eu não gosto muito dessa análise, porque eles estão assim, é uma análise burra e maldosa. Porque estão dizendo o seguinte, não, bateu na trave, mas não vamos falar que ele tinha medo de buscar informação, cara. Então, conte a história inteira. Né? Não, ele bateu na trave, não sei o quê. Mas espera aí, fala que ele não tinha condições de buscar determinadas informações, que ele tinha medo de buscar a maior parte das informações, que ele não podia fazer a análise com todas as informações disponíveis, ou algumas não tão disponíveis assim. Sempre vamos trabalhar dessa forma. Eu não podia fazer a análise dos temas porque algumas informações eram semi-disponíveis. Né? Havia informações disponíveis e outras semi-disponíveis. E até outras possibilidades, mas vamos ficar só com essas por enquanto. Então, como assim? Né? Não foi, poxa, ele bateu na trave, ele estava competindo, ele estava lutando contra esse cara. Não, pera,
Estava lutando contra esses caras reconhecidamente, sem poder buscar informações e tendo medo de buscar informações. Então, explique tudo. Aí que tá. Agora sim, acho que a explicação ficou talvez mais enxuta dessa forma. Não, poxa, mas ele seria bom ali, não sei o quê, a prevalência, não sei o quê, competindo, e daí chutando estava negativo. Primeiro, eu não estava competindo. Segundo, eu não podia buscar as informações. Eu tinha medo de buscar informações, eu tive que fazer uma análise prévia. Uma análise de probabilidade e analisar, de acordo com determinadas informações, como eu me sentia em relação a isso. Até porque eu não concordava em fazer a pesquisa, né? Porque eu achava exagerado fazer a pesquisa sobre determinados temas, mesmo que eu tivesse coragem de fazer. Se eu tivesse coragem de fazer, não faria porque era errado, não poderia ser trabalhado naquele momento. Foi errado, não se deveria ter trabalhado. Foi uma estupidez trabalhar o tema, as pessoas não poderiam ter atacado naquele momento. Tinha que ser algo mais vagaroso, né? E isso não ocorreu indevidamente, inadequadamente. Então, fica esse complexo. Se for para contar, conte a história inteira. Não foi batendo na trave. Tudo bem. Tinha vários prejuízos, vários impeditivos lá, porque ele não podia buscar informação. Havia informações sempre disponíveis, que eu tinha medo e algumas que eu achava que eu não poderia obter. Fica esse complemento, cara.